Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland são os Homens-Aranhas principais dos cinemas. Cada um marcou sua geração de algum modo. Mas afinal, qual deles merece o título de melhor Homem-Aranha dos cinemas? Hoje eu vou analisar com vocês os 3 Homens-Aranhas dos cinemas em categorias diferentes e descobrir qual deles foi realmente o melhor. Olá, eu sou Gilberto Soares, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, poucos personagens dos quadrinhos são tão amados quanto o Homem-Aranha. Ao longo das últimas décadas, 3 atores tiveram a responsabilidade de interpretar o Cabeça de Teia nos cinemas. Primeiro tivemos o Tobey Maguire, que marcou uma geração inteira e ajudou a popularizar os filmes de super-heróis. Depois veio o Andrew Garfield trazendo uma versão mais moderna, carismática e extremamente divertida do personagem. E por fim chegou o Tom Holland, que integrou o Homem-Aranha ao universo da Marvel e se tornou um dos rostos mais populares da atualidade. Mas mesmo depois de tantos filmes, uma pergunta continua dividindo os fãs. Qual deles foi o melhor Homem-Aranha? E para aproveitar que Homem-Aranha Novo Dia está sendo lançado aqui nos cinemas, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para comparar os 3 mesmo. Hoje a gente vai comparar os 3 Homens-Aranhas em categorias específicas para descobrir quem se destacou mais em cada aspecto do personagem. Mas antes da gente continuar, já deixe seu like, porque isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas. E com o canal alcançando mais pessoas assistem o meu conteúdo e mais pessoas podem conhecer o canal Deus Trovão. Com isso aí, vocês podem ajudar realmente esse canal aqui a crescer. Também aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo sobre Marvel, DC, cinema e cultura geek. Aqui eu posto vídeo toda segunda, quarta e sexta, sempre tentando manter vocês informados de tudo que tá rolando no mundo da Marvel, no mundo de Hollywood, no mundo dos cinemas. E comenta aqui abaixo quem é o seu Homem-Aranha favorito. Agora sim, vamos começar essa disputa. A primeira categoria é fidelidade ao personagem original. Quando falamos em fidelidade aos quadrinhos, Tobey Maguire leva vantagem. O seu Peter Parker representa muito bem a versão clássica criada por Stan Lee e Steve Ditko. Ele é tímido, nerd, sofre bullying, enfrenta problemas financeiros e vive tentando equilibrar a sua vida pessoal com a responsabilidade de ser um super-herói. Além disso, a trilogia do Sam Raimi entendia perfeitamente a essência do que é ser um Homem-Aranha. A famosa frase, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, não era apenas uma citação marcante, uma fala qualquer tirada dos quadrinhos. Ela definia toda a jornada daquele Peter Parker. Por isso, quando o assunto é representar a essência clássica do personagem, o Tobey Maguire vence essa categoria. Carisma e atuação. Agora vamos para uma categoria que Andrew Garfield simplesmente brilha. Seu Homem-Aranha era divertido, fazia piadas durante os combates e transmitia uma energia muito próxima dos HQs. Mas o que realmente impressiona é a sua atuação. Andrew conseguia alternar entre humor e emoção de uma forma muito natural. E quando os filmes exigiam momentos dramáticos, ele meio que entregava aquelas cenas em si, ele meio que se entregava às cenas, se entregava ao papel. E mesmo quem não gosta dos filmes do espetacular Homem-Aranha, costuma concordar em uma coisa: o Andrew Garfield nunca foi o problema. Na verdade, pelo contrário, ele foi meio que um dos maiores acertos daquela franquia. Só que os filmes do espetacular Homem-Aranha acabaram meio que caindo em qualidade porque o roteiro não era muito bom, a direção acabava cagando um pouquinho por aquilo. Mas, como Homem-Aranha, o Andrew Garfield entregou muito. Ele foi um bom Homem-Aranha. Vilões. Aqui a disputa fica complicada para os outros 2 Homens-Aranhas. A trilogia do Tobey apresenta alguns dos vilões mais icônicos da história dos filmes de super-herói. O Duende Verde, interpretado pelo William Dafoe, é simplesmente lendário. Já o Dr. Octopus é considerado por muitos um dos melhores vilões da Marvel nos cinemas. E o melhor de tudo é que esses personagens não serviam apenas para criar cenas de ação, eles refletiam os conflitos internos do próprio Peter Parker, Isso meio que tornava as histórias muito mais profundas e memoráveis. Eu admito que essa categoria foi disputada com o Tobey e o Tom. O Andrew Garfield ficou de fora porque seus vilões são bem ruins, para ser sincero, Mas, enfim, a disputa ficou com o Tom e o Tobey, Praticamente todos os vilões do Tobey são bons. Bom, quase todos, tirando o Venom e o Harry de Duende Verde e tal. Mas enfim, praticamente todos os vilões do Tobey são bons. Os vilões do Tom também são muito bons, O Tom tem quem? O Abutre e o Mistério, São vilões impecáveis. Mas ainda assim eu prefiro os vilões do Tobey. E mais um ponto vai ser dado para o Tobey Maguire. Melhor traje. Se existe uma categoria que boa parte dos fãs concorda, é essa. O traje do espetacular Homem-Aranha 2 é considerado por muitos o melhor uniforme já visto em live action. As lentes gigantes, as cores vibrantes, um símbolo extremamente fiel aos quadrinhos, tudo funciona perfeitamente. Até hoje muitos fãs sonham em ver o Andrew Garfield usando esse uniforme novamente, Porque visualmente falando, é difícil competir com esse traje. Então, mais um ponto para o Andrew Garfield. Maiores perdas. Durante muito tempo, muita gente dizia que o Homem-Aranha do Tom Holland tinha uma vida mais fácil. Mas tudo mudou em seu volta para casa. Ao longo da sua jornada, o Peter Parker perdeu o Tony Stark, perdeu sua tia May, perdeu sua identidade, perdeu seus amigos e no final acabou completamente sozinho. O desfecho daquele filme coloca o Peter Parker em uma situação extremamente parecida com a dos quadrinhos clássicos, sem apoio, sem reconhecimento, sem ninguém para ajudá-lo. Foi nesse momento que muitos fãs passaram a enxergar essa versão do personagem de uma forma bem mais diferente. Melhor evolução.
Se existe uma categoria que o Tom Holland se destaca, é a evolução do personagem. Ele começou como um adolescente inexperiente, que dependia muito do Tony Stark e ficou muito encantado por fazer parte dos Vingadores. Mas ao longo dos filmes, ele amadureceu cada vez mais, principalmente em sua volta para casa. No final ele está completamente sozinho. Ele assume de vez aquele verdadeiro papel de Homem-Aranha, vivendo apenas com seu senso de responsabilidade. Nenhuma outra versão passou por uma transformação tão grande, como esse Peter Parker aqui, pô. Foi literalmente um antes e depois. Por isso, o ponto da última categoria vai para o Tom Holland. Como vocês perceberam, a nossa lista terminou em empate aqui, Realmente eu vou ter que ficar em cima do muro porque eu não sei escolher qual dos três é o melhor Homem-Aranha dos cinemas. Porque pra mim, cada um brilha em cada categoria. Pô, como o melhor Peter Parker dos cinemas, a gente tem o Tobey Maguire, que ele praticamente, como eu falei, ele resgata aquela ideia dos quadrinhos e traz pro cinema de uma forma bem legal, ele sabe transparecer isso. Já como o melhor Homem-Aranha dos cinemas, pra mim é o Andrew Garfield. Ele é o que mais resgata a ideia do carisma do Homem-Aranha, sabe? Ele atua muito bem de Homem-Aranha. Pô, ele fica rindo enquanto luta com os vilões dele, cara. Já o Tom Holland, ele pega meio que o melhor de cada universo em si, sabe? Pra mim, eu acho que é a versão mais completa de Homem-Aranha que a gente tem nos cinemas atualmente. Mas a verdade é que os três marcaram gerações diferentes, E talvez seja extremamente por isso que a discussão meio que nunca tem uma resposta definitiva em si, sabe? Não tenha como bater o martelo de qual é o melhor Homem-Aranha. Agora chegou a sua vez, porque eu realmente fiquei em cima do muro, Eu quero saber de você agora. Quem é o melhor Homem-Aranha dos cinemas? Tobey Maguire, Andrew Garfield ou Tom Holland? Escreve sua opinião aqui nos comentários, porque eu quero muito saber qual versão do Cabeça de Teia é a favorita da galera. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com aquele amigo que também adora discutir sobre filmes dos super-heróis. Muito obrigado de coração por assistir esse vídeo aqui até o final, galera. Tamo junto. E é isso. Até o próximo vídeo no canal Deus Trovão. Valeu, falou e fui!